Eu vou tirar aqui. 3, 2, Boa 1 tarde. aí. Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos aqui na reunião da Motos Empresa Júnior de Educação Física e contamos com a presença de nossos egressos, entre eles Giovanni Tanganelli, nosso ex-presidente e um dos fundadores da EJ, nosso segundo presidente, Renan Laurentino Paton, e Guilherme Fernandes, nosso ex-diretor de marketing também, que ficou aí com bastante tempo conosco. Passar a palavra inicialmente para o Guilherme. Uma boa tarde a todos e um ótimo evento. Bom, boa tarde a todos. Acho que todo mundo daqui me conhece, né? Da minha época de motos. Foi um momento muito bom, momento de bastante aprendizado que eu tive e que está me ajudando hoje também na minha profissão. Muito bom rever todos, professor Vitor, Tanga, Renan, Lucas, Ana, quem mais? As Anas, né? No caso, e o Luiz. Hoje atualmente eu sou um analista de desempenho da equipe do Prudentópolis Futebol Clube, que disputa o Campeonato Paranaense da Série B. Então a gente deu uma pausa agora durante a pré-temporada e vamos retomar semana que vem. Então caiu certinho de eu estar aqui podendo conversar com vocês. E vamos trocar ideia aí do que vocês quiserem saber da minha vida. Enfim, estou aqui aberto a perguntas e trocar uma ideia. Posso começar então? Pode. Uhum. Guilherme, o que a Motos te auxiliou na sua entrada no mercado de trabalho? O que você acha que foi mais positivo que a Motos trouxe para você e foi um diferencial na sua experiência dentro do mercado de trabalho? Cara, sem sombra de dúvidas, eu acho que é trabalho em equipe. Sem sombra de dúvidas. Isso, a graduação, ela não ensina. Então, a Motos veio ensinar tudo isso para mim. Trabalhar em equipe, sempre trabalhar com prazos, isso foi também o diferencial que a minha profissão requer. Então, o clube depende muito do já. Tipo, teve uma partida e logo depois já tem que entregar alguma coisa, juntamente com a comissão técnica. Então, sem sombra de dúvidas, foi trabalho em equipe que a Motos me ensinou. A parte de ajuda tecnológica também, de edição de vídeos, que você aprendeu, que também te ajudou muito? Sim, assim, a parte de edição de vídeo, mexer com software, eu já sabia, mas a moto eu sabia no ambiente de lazer, né? O ambiente profissional mesmo foi com a motos também, que sempre cobrando coisas, ter que ter uma prática mais comum de mexer com esses equipamentos, sem sombra de dúvida, a motos teve uma grande influência. Principalmente também agora que estou mexendo bastante com Excel. Então, nossa, se a Motos não tivesse apresentado assim, uma rotina de trabalho com Excel, estaria meio perdido hoje. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Guilherme? Bom, Guilherme, o que você teve assim, como maior desafio que você acha dentro da diretoria de marketing? Tipo, como diretor de marketing, para você, qual foi o maior desafio como diretor de marketing? Primeiro foi que quando eu entrei na Motos, já fui destinado à área do marketing e do nada caiu uma diretoria em véspera de CMF. Então, meu Deus do céu, foi uma loucura. Mas assim, cara, o desafio principal foi esse, a entrada já como quase diretor, porque o Lucas na época tinha se afastado, eu acho. Uhum. Mas também o desafio foi que eu tinha conhecimentos a respeito de mexer em alguns programas e tal, mas eu não tinha a prática de, assim, entregar coisas para uma empresa. Então, o desafio maior foi eu ter que fazer as coisas em prazos e foi basicamente isso, assim, mas
eu tive também a ajuda de outras pessoas que me facilitou bastante. Até o Tanga, que não era nem dessa área, ajudava bastante, ele me deu uma força e tal. Legal. Também um fator importante, né, que a gente pode destacar, que super importante esse trabalho com as áreas tecnológicas, principalmente agora, né, nessa época de pandemia. Luiz, pode falar, Luiz. Eu tenho uma pergunta que vai no sentido, tipo, teve algum curso ou algum evento que você hoje vendo e fala, putz, ainda bem que teve isso, que me preparou, não sei, atualmente na profissão, se não tivesse, eu teria que ter buscado, sabe? Como você disse, um de Excel, teve algum outro que você vê, tipo, como muito necessário e que hoje você vê que se não tivesse, você estaria correndo atrás disso agora. Ou se seria esse de Excel mesmo. Uhum. Não, você diz cursos que a Motos ofereceu, tipo algum curso de CMF ou algum curso específico assim, ou fora totalmente da que eu busquei por conta? Não, que a empresa te Ah, proporcionou. tá. Pode ser evento ou algum curso específico interno. Uhum. É, voltado para minha área, teve os cursos da CMF, que eu participei como organizador, mas estava em sala para ter uma experiência. Foi o curso de análise que teve. Também, fora da minha área, foi análise de basquete também, com o que o Giovanni deu, que deu para ter uma base boa, assim. Outros cursos, o do... Como que chama? Foi do Eduardo, eu acho, que teve de empreendedorismo, eu acho. Eduardo Fischer, né? Isso. Uhum. Esse daí foi muito bom também para ter algumas noções. Especificamente do Excel foi na prática. Não teve curso nenhum, assim, foi buscando coisas pela internet mesmo, mas, assim, o Excel não é o principal ponto do que eu trabalho. Tem muitas outras coisas, mas o Excel é muito importante. Entendi, muito obrigado. Na, E qual que era o seu maior sonho quando você entrou na Motos, Guilherme? Ou você não tinha nenhum sonho relacionado a motos? Ou uma esperança de entrar na Motos? Cara, quando eu entrei na Motos, eu lembro muito bem que eu falei que meu objetivo era tentar melhorar meu conhecimento e currículo também. Foi esses os dois principais motivos. E eu acredito que foi com sucesso. Também eu lembro, falei de melhorar currículo, conhecimento e também melhorar a motos. Eu acredito que os três eu consegui um pouco. Com certeza. Você trouxe muito para nós. Ana? Eu estava pensando em perguntas, né? Mas acho que voltado mais para a diretoria de marketing que você estava, quando você saiu. Uhum. Você estava em diretor e não lembro se você tinha algum assessor. Mas como qual a maior dificuldade assim de você ser um diretor e dividir tarefas assim que você achou? Porque até agora o marketing aqui que a gente está ainda não tem tanta organização. Então eu queria ver de você como você fez isso aí. Eu lembro, na época era eu, o JP e tinha mais um. O Pedro, sem ser o Pedro, que já era da Motos. A principal dificuldade que eu tive, assim, eu acho que vai ter ainda com a Motos é que o curso de educação física geralmente não atrai pessoas também ligadas à área do marketing, assim, de saber mexer com isso. Só se alguém já passou por algumas coisas. Acho que o foco dos alunos não é esse, tipo, tentar trabalhar com marketing dentro da área de educação física. Pode ser no decorrer da graduação. Acho que é isso. Porque eu entrei no marketing porque eu já tinha um conhecimento de questão de mexer com edição de vídeo e tal, de imagem também.
mas os que vieram comigo não tinham uma noção. Então isso foi complicando algumas coisas. Então acabou sendo sobrecarregado em algum momento. E eu acho que o que seria uma possível solução é focar no dar cursos, trazer alguém para dar mais cursos. Eu lembro que na minha época teve alguns que o Pet fez junto com o João e o Bruno na época. Então, eu acho que seria uma forma de tentar minimizar essa sobrecarga que existe no marketing. Obrigada. Ah, E se você pudesse voltar no tempo, Guilherme, e viver toda a graduação, viver toda a experiência com a motos, você faria alguma coisa diferente? Mudaria alguma coisa? Ou manteria da mesma forma? cara, o que eu mudaria, sinceramente, é entrar mais cedo para motos. Eu acho que eu entrei num período que eu estava no terceiro ano, metade do terceiro ano, e aí ficou meio que sobrecarregando algumas coisas. Acho que se eu entrasse um pouquinho mais cedo, eu teria uma oportunidade melhor de aprender mais coisas e também estar mais tempo, né? Ou então eu deixaria um pouco mais cedo a motos, entraria mais cedo e deixaria mais cedo por conta do TCC, estágio, nível, CMF, foi uma bola de neve. Mas assim, tudo valeu muito a pena, muito mesmo. Eu vou aproveitar esse gancho aí. Você, assim, a gente, no CF, a gente tem uma certa dificuldade que no primeiro e no segundo ano são a maior quantidade dos alunos que entram, e a partir do terceiro e do quarto ano é o momento que os alunos têm que sair para realizar um estágio, certo? Sim. Você acha que a Motos oferecendo esses estágios no futuro poderiam agregar um valor maior à formação dos alunos? Sim, com certeza. Era isso que eu queria na minha época, que eu pudesse fazer o estágio dentro da motos. Até conversava direto com o Renan, que eu lembro, perguntando se teria como assinar para mim, fala que não. Tinha uma briga lá com, acho que uma, como que chama? Não lembro o nome do local, da Prograde, eu acho. Tinha uma briga e tal, e acho que agregaria muito a passagem de todos os alunos por ou motos, ou PET, ou algum outro, na formação, sem sombra de dúvidas. Isso que eu gostaria. Nossa, seria bem mais tranquilo para mim e também aprenderia muito mais, teria muito mais tempo voltado para motos. E como que era o seu tempo? Como você conciliava seu tempo da graduação, já que você estava no terceiro ano, com o TCC ali batendo na porta? Como que era conciliar esse tempo? No terceiro ano foi mais tranquilo, né? Porque eu já tinha, se eu não me engano, os estágios já tinha feito, então já estava tranquilo. Mas no quarto ano, o que eu tentava fazer era segunda-feira só motos. Aí pegar as outras coisas, tipo estágio. Se eu não me engano, eu acho que foi no finalzinho da minha passagem pela motos que eu não consegui mais participar, porque por conta do estágio, acho que foi os 1 ou 2 meses finais. Mas eu deixava sempre assim, no início do quarto ano. Segunda-feira, só motos. Depois, o resto da semana, eu me virava com TCC, questão de estágio. Acho que era mais isso aí. Obviamente, a graduação. Correto. Eu acho que eu estou monopolizando muito a conversa aqui com você. Eu vou abrir um pouco para os nossos membros mais novos, para te conhecer um pouco mais. Luizão, Ana, vocês têm alguma coisa a perguntar? Alguma curiosidade? Posso falar? Sim, com certeza. Acho que eu sou membro mais novo, né? Eu e o Luiz. E eu queria perguntar, tipo, uma dica que você dá para quem vai entrar ou que nem a gente que tá assim, para aproveitar a experiência dentro da moto. O que você faria para, tipo, como posso dizer, maximizar o nosso aprendizado dentro da moto?
Eu acho que, primeiramente, prazer, né? Aproveite bem esse tempo que vai ser muito bom. Tenta não só focar somente na sua diretoria. Tenta conhecer um pouco mais do que todas fazem, porque isso vai ser um diferencial para você lá na frente. Com relação ao dia a dia, meu, se esforça dentro da motos, que isso vai valer a pena. Nem se diz, vai valer a pena. Hoje eu, por ter vivido a motos, eu lembro de, meu, entrar na faculdade 8 horas da manhã e sair, sei lá, 10, 11 horas da noite, só por conta da motos. Então viva esse tempo. Enquanto é possível, obviamente vai chegar o quarto ano, vai ser mais complicado, terceiro ano, mas viva todo o momento que possível, em todas as diretorias. Luizão, Renan, Posso pegar um gancho aí do que o Guilherme disse sobre maximizar essa experiência? pode à vontade. Bom, primeiramente, prazer, sou o Renan, segundo presidente da Motos. E para mim, eu entrei no primeiro ano da graduação e fiquei até o fim do segundo ano. E como eu disse, como o Guilherme disse, eu também entrei para ganhar currículo e melhorar meu conhecimento. E eu achava que seria só isso no começo. Mas quando você percebe o potencial daquilo que você está inserido, não só da Motos em si, mas de todas as empresas júniores, você começa a enxergar as coisas de outra forma. E você começa a ganhar essa vontade de querer estar cada vez mais engajado pelo que a Motos pode alcançar. Então, isso surgiu para mim no formato de evento. Quando eu comecei a ir nos eventos de empresas júniores, eu percebi a dimensão do que eu estava participando. Então, eu acho que um bom jeito de maximizar isso também é você conhecendo pessoas de outras EJs, participando de eventos, que você vai ver como você pode fazer para maximizar o potencial da Motos. E também você vai criar um networking muito alto, que eu acho que é um dos principais fatores de participar do EJ. Eu levo amigos de dentro da EJ, da Motos, de outras EJs, de pessoas que eu conheci pela Motos até hoje, e já fiz parceria com pessoas desse jeito também. Então, essa questão do networking eu acho que é muito importante também. Tente conhecer todo mundo, esteja aberto a conhecer as pessoas, e principalmente reuniões da Motos, tente se engajar, participar, tente fazer falas, tirar dúvidas, tenta conhecer todas as diretorias, saber o que todo mundo está fazendo, porque apesar de cada um ter um trabalho específico, no final todo mundo é uma engrenagem para fazer o negócio funcionar. E se você souber todas as etapas do processo dos projetos da Motos e tudo mais, você provavelmente vai ser um membro muito precioso para a EJ, que consegue estar sempre opinando sobre o que é bom fazer, o que não é, consegue estar também auxiliando novos membros que entrarem no futuro, e querendo ou não, isso é uma das experiências que é legal você ter, você passar o conhecimento que você adquiriu para outro membro que chegou depois de você é algo muito bom, assim, é uma sensação muito boa. Daí você realmente percebe o quanto a EJ te ajudou quando você faz isso. Então acho que são algumas das dicas que eu tenho aí para maximizar esse potencial da Motos. Até aproveitando o seu gancho, Renan, de essa questão dos eventos, assim, nesse momento nós ficamos muito limitados, né? Os eventos online, de uma forma ou de outra, nos fizeram, em algum momento, ficar um pouco afastado até do próprio NEG. Agora que nós tivemos um recontato com eles, uma nova aproximação, o edital seria para sair dia 7, mas atrasou um pouco, vai sair provavelmente hoje. Então, provavelmente, nós já vamos até estar inseridos no núcleo novamente no futuro próximo. E, quem sabe, abrir os horizontes também, né? Realmente esse período é mais complicado para estar fazendo essa comunicação com as outras EJs e tudo mais.
Mas também acredito que não muito, um futuro não muito distante, né? Essa pandemia já vai ter passado. E provavelmente o MED também vai querer fazer bastante evento depois disso. E acho que seria uma boa oportunidade para todo mundo da Motos para estar conhecendo e também ganhando mais um pouco dessa vontade de fazer a EJ crescer e ganhar visibilidade, que eu acho que é algo que a Motos sofre, sempre sofreu, foi essa questão da visibilidade, por conta do curso que a gente está inserido, não ter esse teor muito empresarial e tudo mais. Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa aí ainda. Show, Renan. Antes do Guilherme estar saindo, que ele tem a consulta, tá tranquilo o tempo ainda, né, Guilhermão? Assim, eu estaria mentindo se falar que sim. Então, vou te fazer só uma pergunta bônus antes, então. Se você estivesse no marketing hoje, nesse tempo de pandemia, o que você faria para alavancar no marketing da moto? Foi uma coisa que eu tava pensando esses dias, sabia? Sério? Sério. Porque é um momento muito delicado que a gente tá vivendo. A gente não pode fazer aquilo que eu falei para você em áudio, a gente não pode fazer, vocês não podem fazer tanta coisa presencial. Mas eu penso que se engajar no que está acontecendo no mundo, tentar movimentar de acordo com os pensamentos da moto que está acontecendo no mundo. Quantos movimentos estão acontecendo no mundo que a moto poderia se inserir, datas que está acontecendo e cara, é um momento muito difícil. E é uma pergunta que, assim, o que eu penso é isso. Tentar se movimentar de acordo com o que o cenário nacional, principalmente, precisa e merece. É um show de bola. Fora os eventos que eu falei também, né? Que seria muito bom continuar fazendo. Com certeza, né? Movimentar as redes sociais, deixar o canal do YouTube vivo. Sim. Até para não se alongar mais, não te atrasar, vou te agradecer pela sua presença aqui. Mais uma vez, sempre bom estar aqui, bater esse papo. Pena que hoje foi pouco, poderia ser mais. Sempre bom bater um papo com você, velho. Obrigado. Alguém tem alguma consideração, alguma fala a fazer? Também gostaria de agradecer a presença do Guilherme. Guilherme, sucesso para você. A gente fica muito feliz em ver que você soube aproveitar esse momento na Motos e agora está podendo construir também a sua carreira profissional com toda essa bagagem que você trouxe, não só da graduação, da Motos, e a gente espera que você volte em outros momentos para trazer mais a tua experiência profissional aqui para nós, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe e sucesso aí na carreira, Guilherme. Obrigado para todos. Um abração, Guilhermão. Até mais, Gui. Valeu. Falou. Quer prosseguir, Renan? Pode ser, cara. Não tem problema não. Bom, então como eu disse, eu fui segundo presidente da Motos. Meu nome é Renan. Atualmente estou no terceiro ano, período matutino. E, bom, vou tentar resumir minha trajetória na Motos, primeiramente, para daí vocês verem perguntas que vocês possam ter e tudo mais. Como eu disse, eu entrei na Motos no primeiro ano, lá em 2018. Quando eu entrei, só tinha o Giovanni, o Bruno e o Fi, não sei se vocês vão conhecer, mas eles eram em três: Giovanni presidente, o Fi do administrativo e o Bruno do marketing. Junto comigo entrou, acho que mais umas 4 ou 5 pessoas, e eu fui alocado para projetos. E projetos era uma diretoria que ainda não tinha diretor, e pouco tempo depois eu acabei assumindo a diretoria de projetos. Passando o ano, lá pro fim do ano, como eu estava na diretoria de projetos, eu conversava muito com o Giovanni, que a gente tinha que estar com o pensamento alinhado, né? O presidente precisava saber o que estava acontecendo em projetos. E eu fui conversando com ele, fui tomando gosto pela diretoria de presidência, me candidatei e no ano seguinte eu fui presidente da Motos.
No ano que eu fui presidente da Motos, acho que foi um ano muito importante, porque a gente teve muito membro na Motos, porque quem entrou no ano passado, a grande maioria continuou, e a gente teve uma leva de calouros muito boa, e a gente conseguiu tornar a empresa bem maior do que ela já era, e foi um crescimento bem legal. E é isso, ao final de 2019, daí eu me desliguei da Motos. Eu tinha decidido que, para mim, eu usaria os primeiros 2 anos da graduação para vivenciar os projetos, e a partir do terceiro eu ia focar um pouco mais em mim, em questão de estágio, depois do TCC, e tentar buscar um pouco fora da UEL, até para não me sobrecarregar, igual o Guilherme disse que acabou acontecendo um pouco com ele. Então eu acabei me desligando da Motos no fim de 2019. E ao longo dessa trajetória na Motos, eu tive alguns projetos em paralelo, que foi o PET em 2019 e o projeto de futsal com o Wilton em 2018 e começo de 2019. Resumidamente, acho que é isso. Não, show de bola a sua trajetória. Alguém gostaria de iniciar perguntando? Tem alguma curiosidade, alguma questão, alguma dúvida para perguntar para o Renan? Eu vou perguntar, então. Assim, para começar, né, minha primeira pergunta é: que foi mais difícil, assim, você sair da Modos? Porque eu sempre... tipo, a gente passava em 2019 uma questão muito de família mesmo, né? Que ainda tem, mas, sei lá, o que foi mais difícil para você para sair da Motos? A primeira pergunta é essa. Minha decisão pesou bastante. Foi algo que, na verdade, eu conversava muito no fim de 2019 com todos os membros, com o professor, de tipo, o que vai ser da Motos no que vem, como é que vai ficar as coisas, até porque a gente não tinha um presidente muito definido para estar assumindo no próximo ano. E isso pesava muito na minha cabeça e eu fui firme na decisão que eu tinha tomado antes, de que eu passaria apenas os 2 primeiros anos na Motos, e acabei mantendo a decisão. E hoje em dia, tipo, eu vejo que o tempo da Motos foi muito bom, que minha decisão também não foi, de certa forma, errada, mas eu ainda sinto muito saudade da rotina. Então, por exemplo, quando começou a graduação, na primeira, segunda semana presencial, acabava a aula, eu voltava para casa. E antigamente era sempre, acabou a aula, eu ia bater um papo com a galera da Motos, almoçar junto, conversar, batia até uma bolinha ali dentro do CEF. Depois da reunião, era algo que já fazia parte, assim, na minha vida. Acho que teve semanas em 2019 que eu tinha, sei lá, a semana tinha 5 dias letivos ali, e eu tinha 8 reuniões, 10 reuniões em 5 dias. Então, foi algo que no começo eu não estava acostumado, não gostava, mas hoje em dia, se tem uma coisa que eu gosto é reunião. Todo projeto que eu passo, eu quero fazer reunião com as pessoas, eu quero aquele contato mais próximo para planejar e definir tudo. E acho que eu sinto muito saudade disso, dessa união, tanto em períodos de trabalho como fora. Eu fiz muitos amigos dentro da Motos. O próprio Guilherme mesmo era alguém que sempre que acabava as reuniões, a gente passava mais um tempo junto lá, conversava sobre a reunião, sobre outros assuntos, às vezes voltava junto da UEL conversando. Então, sinto falta bastante dessa união, das confraternizações que a gente fazia, às vezes com todo mundo, às vezes com menos pessoas, mas era muito bom essa união que tinha na Motos. Você tinha tocado na questão da elaboração de projetos. O que você acha que pode te ajudar no mercado lá no futuro, com essa bagagem que você tem na gestão e na execução de projetos dentro da Motos? Bom, quando, sim, acho que nos primeiros 2 meses dentro da Motos, eu já tive para mim que eu gostaria de ter meu próprio negócio algum dia. E desde então eu tenho isso em mente, e, penso bastante em empreendimentos, em como eu posso fazer para ter meu próprio negócio, qual seria o meu próprio negócio ideal. E principalmente esse ano e ano passado com a quarentena, foi um período que eu comecei a tentar colocar alguns projetos em prática. E com toda certeza
a Motos me ajudou muito nisso. Não só na vontade de fazer um negócio, mas em como fazer. Então, dentro de projetos, eu era responsável por montar os projetos da Motos, o que consistia em o que o cenário em que a Motos está precisa. Tipo, por exemplo, o que a gente pode atender o público nesse período do ano, o que está ao nosso alcance, a trabalhar com prazo, igual o Guilherme disse, e tudo isso tem sido muito bom para mim em todos os projetos que eu tenho feito. Então, recentemente, por exemplo, eu comecei uma marca que eu quero lançar, que chama Tintim, e essa marca é de roupa, acessório e tudo mais. Já fiz algumas vendas e praticamente todo o conhecimento que eu estou usando para esse projeto veio da Motos. Então, a questão de planejamento totalmente foi o que eu aprendi na Motos. E não só essa parte de planejamento de projetos, mas da parte de venda também, de como vender o seu projeto. Foi algo que me ajudou muito dentro da diretoria de projetos. E até como o Guilherme disse, para não ficar só dentro da sua diretoria, quando eu fui para a presidência, eu percebi que tinha muitas coisas dentro da empresa acontecendo ao mesmo tempo. E eu comecei a querer ajudar em cada negocinho para ir aprendendo tudo. Aprendi algumas coisas com o Guilherme, busquei um conhecimento por conta própria, aprendi coisas até mesmo no PET, em cursos da Motos, que eu acabei utilizando para essa área do marketing, que hoje também é muito útil para mim. Então, se tem uma coisa que eu tenho feito bastante ultimamente, é mexer com Photoshop. Aprendi a mexer com Illustrator depois da Motos, por conta da experiência que eu tive na Motos. Então, essa parte de projetos, sem dúvida nenhuma, ajudou muito, contribuiu muito para isso que eu quero, que é meu grande sonho de ter meu próprio negócio. Assim como a parte de gestão. E até ali aquela parte do marketing tem ajudado bastante também. Essa questão empreendedora que a Motos trouxe e fez ascender em você também pode ser considerado um diferencial, então. Com certeza. E eu acho que isso é algo que as pessoas que estão ao meu redor percebem bastante, sabe? O Renan antes da Motos e o Renan depois da Motos. Então fica bem visível a pessoa que eu me tornei. E como eu trabalho em equipe, a minha vontade de fazer as coisas acontecerem, de criar projetos e tudo mais, isso eu acho que é algo muito valorizado. Assim que eu saí da Motos, começou 2020, eu já entrei no Country em um estágio. E, tipo assim, as pessoas que estavam no Country na época regalaram os olhos porque nunca tinha passado nenhum estagiário que tivesse vontade de fazer as coisas acontecerem, de criar novos projetos e tudo mais. E quando eu cheguei lá, eu era um cara que estava lá para planejar as coisas, não era só simplesmente dar treino e tudo mais. Eu acho que foi algo que me diferenciou bastante e fez eles gostarem do meu trabalho. Então, eu entrei lá, eu já criei um Instagram para eles, já comecei a criar projetos no Instagram, comecei a organizar questão de campeonatos, então eu achava campeonatos legais para a gente ir, conseguia a documentação dos alunos, coisa que era muito desorganizado lá dentro, porque eram simplesmente professores que davam treino, mas faltava uma organização, faltava um planejamento que ninguém sabia como fazer. E quando eu entrei, eu percebi claramente essa falta de organização e já tomei as rédeas disso. E eu acho que foi algo que diferenciou bastante, assim. Além da proatividade que você citou e a vontade de transformar o local que você está inserido, o que você indica aí para o pessoal que está mais novo no EJ, o Luiz, a Ana? O que você indicaria para eles que estão entrando, que entraram esse ano? Bom, novamente, igual o Guilherme disse, tentem conhecer todas as diretorias, mas, particularmente, eu acho que você também tem que estar bastante focado na sua diretoria para que você querendo ou não atrapalhe a empresa em algum aspecto, porque são pequenas engrenagenzinhas que precisam estar todas rodando tranquilo para poder a empresa ir para frente. Então, foquem primeiro em fazer as demandas da sua diretoria bem feito e tudo mais, e sempre que possível, busquem dar uma olhadinha no que está acontecendo. Galera, se você é de marketing, galera de GP, o que está acontecendo? Precisam de ajuda para alguma coisa? Se prontifiquem.
mesmo que seja só para conversar com uma pessoa também, às vezes uma conversa com um membro de outra diretoria pode fazer você dar alguma ideia para ele, ou você ver as coisas por outra perspectiva, porque muitas vezes você acha que está acontecendo algo de errado na empresa, você não concorda com algo, mas você tem só a perspectiva da sua diretoria, que a hora que você conversa com outras pessoas, você vê que não é bem daquele jeito. Então, acho que essa questão de diretoria, ela é bem importante, vivenciar tudo. E eu posso afirmar que se vocês se doarem pela Motos, vocês vão receber algo em troca muito bonito, muito, muito bom. Então, se doem pela empresa. De verdade, vale a pena. Acho que o momento que eu mais esperava, eu passava a semana inteira com os membros da Motos. E quando a gente combinava uma confraternização, eu ficava, tipo, totalmente ansioso pela confraternização, porque era algo muito bom. Por mais que eu passasse todo o meu tempo junto com aquelas pessoas, estar fora do ambiente de trabalho com elas era ainda melhor. Então, se aproximem das pessoas, conheçam as pessoas, façam amizades, porque isso vocês vão carregar para frente. E como eu disse, vocês vão acabar criando um networking também que pode estar gerando uma oportunidade de trabalho para vocês depois, de projetos e tudo mais. Então, eu acho que essa tecla do networking, de conhecer pessoas, essa parte mais humana, eu acho que é muito importante. Então, não levem a Motos apenas como um negócio, levem como um projeto de vida, como algo que vai construir a sua pessoa mesmo, sua parte social e pessoal. E tentem conciliar com a graduação para que vocês não se sobrecarreguem, né? Então, por exemplo, cada um vai ter um modo de lidar com as coisas. O meu modo talvez era um pouco exagerado quando eu participava da Motos, mas era o que funcionava para mim. Eu, particularmente, nunca fui um cara que gosta muito de estudar. Só que quando era algo da Motos, eu gostava muito de fazer aquilo e tudo mais. Então, para mim, acabou que, em certo momento, a prioridade, às vezes, passava a ser a Motos do que a graduação. E daí eu tinha que botar o pé no chão e lembrar que eu precisava, de fato, ir bem nas provas, fazer os trabalhos, estar presente nas aulas, e não deixar que a Motos afetasse isso. E aí, tipo, começou a faltar tempo, mas eu me virava, eu começava a ver, tipo, que horários que eu poderia ter livre para fazer alguma coisa, por mais que fosse meia horinha ali, eu falava, tá, eu fiz as aulas e tudo mais, vai ter meia horinha ali entre o tempo de eu tomar banho e esperar para ir para tal lugar que eu preciso ir, para tal compromisso. Essa meia horinha eu vou fazer alguma coisa da Motos ou da graduação. Tentar melhorar, otimizar seu tempo para que você não fique tão sobrecarregado e acabe deixando ou a graduação ou a Motos de lado em algum aspecto que possa te atrapalhar. Então, tentem otimizar seu tempo o máximo possível. É outro conselho que eu dou. E como eu disse anteriormente, participe de eventos, conheça as empresas júniores como um todo e não só a parte da Motos. Acho que são os conselhos que eu tenho para dar. Show de bola, Renan. Só antes de você continuar, Giovanni, como que está a sua questão do tempo? A gente pode alongar um pouquinho mais? Cara, eu tenho que dar aula 4 horas, mas normalmente eu saio de casa 3h30, que eu gosto de chegar um pouquinho antes. E você, Renan? Cara, meu compromisso é às 4 também, então eu tô mais ou menos igual a Giovanni, mas eu não preciso sair exatamente às 3h30. Se você quiser, a gente pode, então, faz a entrada do Giovanni agora e depois a gente volta com você para finalizar, então. Pode ser? Tudo bem, pode ser. Beleza. Giovanni, pode ficar à vontade. Bom, boa tarde a todos aí. Legal rever alguns. Saudade de todo mundo. Não conheço a Ana, não conheço os duas Anas e dois Luiz. Não conheço nenhum dos dois. Bom, só me apresentar. Eu sou o Giovanni. Eu e o professor fundamos a Moto em 2017, se eu não me engano, 2016, 2017. E hoje eu sou professor de beach tênis na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Vamos começar as perguntas aí.
o nosso bate-papo para ficar mais legal de falar. Quer começar, professor? Acho que, Giovanni, você podia, para a gente ter registrado também, historiar um pouquinho como é que foi o processo de criação da Motos, dificuldades, anseios. Tá, Aí depois a gente vamos... vai passando para outras questões mais pontuais. Beleza, vamos lá. Então, o processo de criação, ele começou, a ideia como inicial começou quando eu namorava na época, a Priscila, ela fazia parte da Lex de Direito, e ela me convidou para ir num evento de empresa júnior. Eu, naquela vontade de namorado, né, não sabia o que era empresa júnior, acabei indo, e foi onde surgiu a paixão por empresa júnior e querer criar uma empresa júnior dentro da educação física. Então, a criação foi nesse sentido. Então, desde da vontade até hoje, então, a criação foi nessa, né? Como surgiu, a gente passou por vários perrengues, várias pessoas abandonaram, várias pessoas passaram pouco tempo, poucas pessoas ficaram por muito tempo, então isso é bem legal. Eu vou te contar que eu senti isso na pele também, Giovanni. Ano passado nós tivemos aí muitas baixas aí com o início da pandemia, o pessoal com dificuldade de ficar com tempo na internet, ali o tempo de tela, mas faz parte do processo dentro da empresa júnior, né? Qual que era o seu maior sonho quando você criou a Motos? Cara, meu maior sonho era uma pergunta muito, muito difícil, porque, primeira coisa, acho que eu pensei em deixar um legado, ter o meu nome como um legado, e o sonho ele foi surgindo depois, né? O sonho foi surgindo como, igual hoje eu tô aqui faz 3 anos que eu saí da UEL, e ver que vocês ainda continuam com o trabalho, isso é o mais legal de tudo. Acho que o sonho é fazer com que a Motos permaneça a cada ano. E depois que esse sonho se tornou realidade, quais foram as maiores dificuldades de colocar os objetivos em execução ali, além dos que você citou anteriormente? Cara, a primeira coisa é pessoas. A primeira coisa que você tem que pensar, você não consegue trabalhar se você não tiver pessoas afim e que acreditem no que você também está acreditando. Então, por isso que muita gente ela entra e muita gente ela sai, porque as pessoas não conseguem sentir a essência do trabalho. Então, acho que essa é a principal dificuldade. Depois que você consegue um time legal, igual na época surgiu eu, o Fi e o Bruno, nós três estávamos focados em fazer acontecer. Então, aconteceu, depois entrou o Renan, entrou você, entrou o Fi. Então, acho que o principal é conseguir pessoas que sonhem junto com você. E além desse sonho, como que foi esse processo de convencimento, de chegar e formar o time inicial lá? Como que foi? Era perrengue atrás de perrengue. Então, o professor acho que sabe bem quantas pessoas a gente teve que conversar, quantas pessoas a gente explicava a situação. A pessoa falava, legal, mas não vai virar, vou fazer outra coisa. Então, essa é a grande dificuldade, assim, de você tentar convencer uma pessoa, explicar para ela que aquilo vai valer a pena, mas no final aquela pessoa nem dá bola. Muitos alunos, professores também, olhavam para a gente e falavam que aquilo não ia dar certo. Então, essa era uma grande dificuldade que a gente tinha. E além da criação, né, do CNPJ, de deixar ali tudo fundamentado, criar as bases, como que foi a questão da elaboração do estatuto, de sentar ali, para mostrar para o pessoal também que tudo teve uma história, um passado, uma construção que fez com que a gente chegasse aqui hoje? Essa é uma das partes mais chatas de processo de criação, né? Você ter que pegar vários estatutos de várias empresas e ler e começar a adaptar para a sua realidade. Isso é um trabalho muito chato, cara. Então, a gente teve acho que umas 9, 10 revisões para chegar na última e para saber que depois de um ano teria que trocar alguma coisa, teria que adaptar. Então,
É um processo, é um trabalhinho bem chatinho de fazer, assim. O mais legal é o que o Renan pegou, que é o dos projetos. Projetos é o mais legal de todos. Não... Já o resto é tudo bem chatinho de correr atrás. E como que foi essa experiência com a parte burocrática e como ela te ajudou no mercado de trabalho e na questão de empreender e criar o próprio negócio? Eu nunca tinha feito isso, igual acho que ninguém daqui nunca fez isso. Foi tudo novo para todo mundo. Tanto acho que foi até o professor, acho que ele nunca tinha feito uma empresa júnior. Então era tudo muito novo, a gente acontecia muito erro, muita discussão, muito bate-cabeça. Mas isso me ajudou muito depois que eu tive a Infinity. Eu tive uma empresa de esportes de areia, que tinha beach tênis e futevôlei e vôlei de praia. E depois, isso me ajudou muito no mercado de trabalho, assim. E também eu tinha a Bia do meu lado, né? Para quem não conhece a Bia foi presidente da Atlética. A gente foi sócio. Então eu e ela, a gente sempre trabalhou muito bem em questão de papelada, assim. Porque eu acredito que uma empresa sênior é muito mais fácil que uma empresa júnior de lidar, assim. A gente lidou bem mais fácil com essas questões. Por que você acredita nisso? Peraí, sai daqui. É minha cachorrinha. Cara, porque como a gente já tinha um contador, ele resolvia tudo pra gente, nossa empresa não tinha CNPJ, não, nossa empresa não tinha um estatuto, não tinha um regimento interno, como era eu e ela, era bem mais fácil, entendeu? Já a empresa júnior ela tem que ter um estatuto, tem diretorias para serem cumpridas, ordens, nesse sentido, entendeu? Eu só vou fazer mais uma pergunta para não monopolizar você e o pessoal também aproveitar o tempo. Como foi a questão de... Como que a Motos te auxiliou na gestão de pessoas no mercado de trabalho? A moto me auxiliou na... Cara, acho que essa pergunta ela encaixa bem com o network. A Motos me abriu muitos olhos para pessoas, para conhecer pessoas novas. Dentro foi o Eduardo que eu conheci, o Anderson da Mais, esses caras depois me ajudaram bastante. Hoje eu tenho uma conversa com o Eduardo, que eu estou ajudando ele num projeto para levar o beach tennis para São Roque. Eu consegui um patrocínio da Mais na época, com que eu treinava lá depois que eu fiquei atleta. Conheci várias academias, conheci muita gente que foi me ajudando. Tanto que um dos caras foi o Caio Cortella, que foi professor da UEL, mas antes dele ser professor, ele ajudou na CMF, ele trouxe, eu esqueci o nome agora que foi nadador olímpico, que apresentou uma palestra, foi uma das mais legais que eu já assisti. Acho que era André, acho. Não era? Isso, André, verdade. Foi um dos caras, o Caio foi um dos caras que eu conheci dentro da empresa antes de ser professor, que também me abriu vários leques de opção. Por ele eu conheci o Silvio, o presidente da Federação Paranaense de Tênis. Pelo Caio foi por causa do Caio um dos motivos que eu comecei a trabalhar com beach tênis, então foi nesse network de pessoas que a empresa júnior ela abre para você. Show de bola, Giovanni. Luiz, Ana, vocês aí que entraram depois, vocês têm alguma curiosidade, alguma dúvida? Até o Luiz Felipe também, a própria Ana. Alguma dúvida? Giovanni está aqui. Pode falar, professor. Perguntando enquanto eles vão se organizando, aproveitar a presença dos nossos dois primeiros presidentes, Giovanni, na sequência o Renan, e nós estamos aqui agora iniciando, né, com o Lucas, pegando mais uma vez outra gestão para auxiliar motos. O que vocês dois, enquanto presidentes, seriam assim, de dicas para o Lucas e também para os futuros presidentes que vão estar assumindo também essa posição diante da Motos? Então, dê algumas dicas gerais em termos dessa gestão de pessoa, em termos de planejamento, em termos de... O Giovanni falou em criar um legado, né? Então, eu vejo realmente, o Giovanni ele deixou o legado dele no sentido de implantar motos, acho que o Renan ele conseguiu também deixar a cara dele, foi um momento ali que a gente conseguiu a sala, a gente conseguiu também ter, acho que o maior grupo, né, de pessoas trabalhando dentro da motos, a gente trouxe vários projetos diferentes, acho que talvez essa foi uma das principais características do Renan,
Eu até relutava em alguns momentos, mas o Renan trouxe Red Bull, Cefif, foi criando um monte de projeto diferente, trazendo para motos. Acho que talvez essa tenha sido a principal característica, o legado que o Renan deixou ali. Então, que dicas vocês teriam para o Lucas, nesse momento, também deixar sua cara, também conseguir fazer com que a moto se alavanque, ainda que é uma situação totalmente diferente da vivida anteriormente, né? A moto já é conhecida no centro, já é conhecida na universidade, mas agora estamos numa situação de pandemia, em que toda forma de trabalho também tem suas particularidades. Então, eu queria que vocês dessem algumas dicas para o Lucas e para os futuros presidentes que virão aqui da Motos. Bom, vamos começar. Eu fui um cara que fica 3 anos, né? Então, cada hora tinha que agir de alguma forma. Tinha pessoas que tinham que ser um pouquinho mais firme, outras conversar bastante. Eu acho que o principal é ter um diálogo e entender tudo que está se passando. Entender o momento. Eu sei que quando a gente conversou na pandemia, eu acho que está sendo o pior momento desde então, porque está tudo parado, não tem como fazer evento. A colônia de férias, que eu acho que foram os dois eventos, que a colônia e a CMF, que eram os mais legais de fazer, não está bloqueado por conta dessa situação. Mas respondendo a pergunta, eu acho que é entender o que a gente pode fazer e agir com o coração. Eu acho que a forma que eu mais agi de tudo foi agir com o coração, assim. Sempre acreditar no que você pode fazer e no que é capaz e aonde pode chegar. Para de mexer na caixa. Bom, acho que uma dica que eu posso te dar é adapte-se, principalmente nesse momento de pandemia. Então, o que eu quero dizer com isso, cara? Cada um de nós vê um momento diferente da motos. O Giovanni vê um, eu vi um e você vê o outro. Só que você também já viveu momentos, por exemplo, quando eu estava de presidente, quando o Giovanni estava de presidente. Acho que você consegue perceber a diferença que há entre esses períodos. E, tipo, o que eu acho que você tem que ter em mente é que você está num outro período, você tem que fazer as coisas. Claro, você tem que levar em consideração o que foi feito antes, você tem que enxergar o que foi feito de certo, o que foi de errado, mas você tem que se adaptar, você tem que criar uma maneira do seu jeito, que seja relacionada ao período que está agora, com as pessoas que estão agora, para lidar com as coisas. E um presidente, ele vai passar por muitos perrengues, cara. Muitos perrengues mesmo, você já deve estar percebendo isso. E você sempre tem que estar se adaptando a todo momento. Acho que isso é até engraçado, porque motos, né, em latim, significa movimento, se adaptar. Então a gente tem que estar sempre se adaptando. Por exemplo, quantas vezes a gente já não teve um projeto, uma colônia de férias totalmente estruturada e vinha, acho que greve, né, professor, que teve? Mais de uma vez. E aí a gente adiou, depois a gente cancelou, aí a gente refez uma colônia de férias, a gente fez 2 colônias de férias praticamente em seguida depois. Então, tem que se adaptar a todo momento, você tem que entender a situação em que a empresa está e que cada indivíduo particular da empresa está também. E eu acho que você tem que dar bastante atenção a essa parte humana da empresa, que, como o Giovanni disse no começo da fala dele, são as pessoas que fazem a empresa. Então, você precisa de boas pessoas dentro da empresa para fazer o negócio rodar. Você precisa de pessoas dedicadas e tudo mais naquilo que está sendo feito. E eu sei que, no momento de pandemia, isso é um tremendo desafio, porque eu, particularmente, o grande amor que eu tinha dentro da moto era pelos projetos. E a gente não consegue executar muitos projetos durante a pandemia. A gente não tem a colônia de férias, a CMF, que era algo que eu tenho certeza que todo mundo que participou, desde a parte da organização até a execução, depois sentiu o peso daquilo, sabe? Sentiu uma gratificação muito boa, que é o que faz o membro continuar motivado dentro da EJ, e nesse momento a gente não tem isso. Então, eu acho que você tem que se adaptar aos momentos que a EJ passa e lidar bem com as pessoas. O resto vai vir naturalmente, você e os membros vão aprendendo com os perrengues, com as demandas que vocês têm, e vão melhorando a empresa cada dia mais. Show de bola, Renan. Mas é verdade isso aí, cara. Acho que o que mais nós tivemos que adaptar é criar uma vida
em redes sociais, né? Movimentar o nosso Instagram, o nosso site aí que demorou, mas apareceu. Teve também o nosso Facebook ainda está meio parado. Eu acho que com a tendência do tempo até a própria página no Facebook deixar de existir pelo fato das pessoas estarem usando muito o Instagram. Mas realmente é importante essa parte de estar adaptando. Gostei muito da palavra de vocês dois, velho. Ajudaram bastante. Muito obrigado mesmo. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa a perguntar para eles? Vamos aproveitar que eles estão aqui, gente. Esse é um momento único. Bom, boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Renan. Já peço um pouco de desculpa por estar meio ausente aqui. Tá um pouco ruim a internet, mas são os momentos do ensino remoto, né? Mas, enfim, queria saber de vocês. Vocês já tiveram experiências diferentes fora da universidade, né? Já no mercado de trabalho. Quais são as competências que vocês vivenciaram lá, que vocês conseguiram adquirir dentro da empresa Júnior? Vocês já comentaram um pouco em breve, assim, mas o que hoje vocês percebem que é mais necessário que as pessoas da educação física saiam com esse conhecimento? Que vocês percebem nas suas atuações que seja a habilidade que está faltando ali para o profissional, ou que vai ser um grande impulsionador para a carreira desde que vai se formar na área? Obrigado. Beleza. Bom, deixa eu responder essa pergunta. Só para vocês entenderem, acho que numa empresa júnior, normalmente a pessoa ela entra na universidade e ela já começa dentro de uma empresa júnior. Daí ela faz igual o Renan, chega terceiro, quarto ano, ela se desliga para poder correr atrás de estágio, para fazer TCC. No meu caso, foi um pouquinho diferente. A gente iniciou o projeto de empresa júnior, eu estava no segundo ano. E eu fiquei com a Motos até eu me formar. Então, eu saí da Motos logo que eu me formei. Então, estava tudo muito claro. Estava muito claro o que eu poderia fazer. Então, logo que eu saí da Motos, já comecei a trabalhar com beach tênis. Depois de um tempo, já abri empresa, já mudei de emprego, já mudei de cidade. Eu acho que a Motos ela colaborou em todos os aspectos. E o principal foi organização. Organização, saber organizar eventos, saber dar ideias, saber executar. Então, acho que de tudo, o executar tarefas e proatividade, criatividade são as principais que você adquire dentro de uma empresa júnior. Boa tarde, Luiz. Respondendo sua pergunta, primeiramente, ressaltar essa parte que o Giovanni disse da criatividade. Eu acho que isso é algo essencial, ainda mais esse século que a gente está vivendo. Novas tendências a todo momento, novas ideias surgindo a todo momento, e um profissional que dá boas ideias e que é proativo em criação de novos projetos é sempre um a mais ali para qualquer empresa. E eu, particularmente, tenho uma visão de que o que a Motos mais ajuda e o que mais estão precisando atualmente é de um cara profissional de fato. Então, estava conversando com o dono da academia, que fica ali na Arthur Thomas, a Estação Fitness. E ele estava falando para mim que, basicamente, o que ele procura hoje em estagiário e em profissional já formado é um cara que tenha uma atuação de fato profissional, que ele saiba lidar com o cliente, que ele vá devidamente trajado pro trabalho, que ele não fique, por exemplo, mexendo em celular na frente de cliente, que ele seja proativo, que ele procure trabalho, então que ele não fique sem fazer nada, que ele procure coisa para fazer. Se ele, sei lá, teve um tempo livre ali do tempo de trabalho dele, ele procura ajudar outro funcionário, procura dar mais uma atenção para o cliente. Então, o que ele estava falando para mim é que ele prefere muito mais um cara que não tem, talvez, tanto conhecimento em academia, mas que é um bom profissional e que ele sabe que se ele colocar o cara lá dentro, em pouco tempo ele vai aprender aquele trabalho de academia, do que ele colocar um marombeiro que já tem experiência com musculação, mas que não vai ter uma atuação profissional decente. E isso não se aplica só na área da academia.
se aplica em todas as áreas de educação física. Eu acho que o perfil de um profissional de educação física é justamente esse, o que vem acontecendo, porque na grande maioria são ex-atletas ou algo do tipo, e as pessoas costumam, quando está muito inserido nesse meio do esporte, costumam ficar mais... não sei nem uma palavra para explicar isso, mas elas não... Relaxadas. Elas acabam ficando muito relaxadas. E é o que acaba acontecendo no cenário profissional dos educadores físicos, profissionais de educação física. Então, por exemplo, como eu disse lá no country, quando eu entrei, era eu e mais 3 pessoas, mais um estagiário e 2 supervisores, só que todo mundo muito boleiro, sabe? Os caras entendiam de bola e era aquilo, era tipo, saía dali do serviço, já fazia um churrasco ali na frente do ambiente de treino mesmo, e o linguajar que usava com criança, com pais e tudo mais, a falta de organização, por exemplo, com documentação, com reunião de campeonato, com material, organizar material antes e depois do treino, faltava um certo profissionalismo ali dentro, sabe? Apesar do cara entender da profissão dele, ele não tem uma atuação profissional de qualidade. E eu acho que isso é o principal, que dentro da moto você vai aprender a ser proativo, a procurar trabalho, a agir como um profissional, a tratar bem os clientes e os seus colegas de equipe. Então, eu acho que esse é o principal diferencial. Outra coisa também é, quando eu saí de Londrina para mim, quando eu recebi a proposta de emprego para vir para Sorocaba, um dos pontos eram que agora os esportes da moda, não sei se vocês acompanham aí, é o futevôlei. Para quem conheceu o JV, ele tá jogando futevôlei, ele tá dando aula, e o beach tennis. E como é um esporte da moda, os caras, muita gente é investidor, eles vão lá, compram um negócio ou constroem, mas eles não têm experiência naquilo. Então eu vim para Sorocaba por conta dessa experiência que eu tive, e da ideia de torneio, da ideia de eventos. Esse sábado a gente teve um evento de Dia das Mães, agora já vai começar um evento do Dia dos Namorados, evento de festa junina. Então isso a moto me ajudou muito, assim, em pensar nas coisas, em organizar. Eu era muito ansioso, eu queria fazer muitas coisas momentâneas. E a Modos, ela vai ajudando a você a se programar certinho, você planejar tudo para acontecer do jeito correto. Giovanni, se você pudesse voltar no tempo, fazer essa pergunta para você também, você faria alguma coisa diferente dentro da Motos, dentro da sua trajetória, da Motos da graduação? Pergunta difícil, né? Voltar no tempo e se eu pudesse mudar alguma coisa. Eu vou falar uma coisa aqui, que vocês não devem fazer o que eu fiz, porque eu não me entreguei à graduação, eu me entreguei exclusivamente à motos. Então, me entreguei muito, e que eu deixava a graduação de lado em alguns momentos. Não façam isso, por favor. Mas acho que entregar um pouco mais de coração e ser um pouco... E em alguns momentos que eu fui ou arrogante ou tive um pulso mais firme, né? Às vezes as pessoas saiu por conta desse motivo, eu não sei. Mas eu acho que difícil, cara. Mas eu vivi intenso e tudo que eu fiz valeu muito a pena. Uma das cenas que eu lembro até hoje foi quando você estava saindo da moto e a gente fez uma homenagem para você chorando, velho. Isso aí ficou na minha cabeça, velho. Isso aí, falou, pô, esse cara aí se entregou de corpo e alma para a moto. Eu tenho vídeo até hoje, eu tenho muita coisa aqui, tenho vídeo até hoje. Se a gente puder documentar isso aí depois, colocar nos arquivos confidenciais da moto, ia ser legal. Tem aqui, tá salvo aqui no meu notebook esse vídeo aí. Essa parte de catalogar um pouco a história, reviver um pouco o passado também é importante. Até para a gente fomentar um pouco o nosso site também. Se você tiver fotos aí, o Renan também, a gente... Sempre bom lembrar o passado para
não repetirmos os erros que tivemos e melhorar cada vez mais o nosso futuro. Dá para mandar, vou mandar, depois me passe a tinta com um pouco mais de tempo, daí eu separo tudo e mando por e-mail. Não, show de bola. Em questão do tempo, você está tranquilo ainda? Como que tá? Dá para fazer uns 10 minutinhos aí, tranquilo. E além assim, da questão da organização, do planejamento, você acha que não só a motos, mas a graduação poderia também ter ou trazer assim, disciplinas como parte de gestão financeira, um pouco mais aprofundada, buscar um trabalho de marketing, alguma coisa nesse sentido, estudos mais aprofundados na área do empreendedorismo e gestão? Então, na parte da educação física, eu acho que a educação física é um pouquinho muito tradicional. Mudar isso, eu acho que vai ter que ter um pouquinho mais de tempo. Lógico que dá para implementar. Mas durante o mercado de trabalho, nas academias que eu passei, eu conheci um cara que ele se formou nos Estados Unidos, ele fez educação física e lá a educação física dos Estados Unidos ela é muito voltada para o business. Então você aprende muito sobre marketing, sobre venda, sobre fitness, que é uma parte que dá muito dinheiro. Que dá diferente daqui, onde o foco é academia, é hipertrofia, crossfit, treinamento. Lá eles têm um foco um pouquinho mais diferente. Então, estudar um modelo igual ao dele seria interessante. Acho que o modelo a ser estudado, que eu acho bem legal, que até foi apresentado no Mototalk, acho que foi do Bidu, foi seu, Luiz? Sobre o CrossFit? Eu lembro que vocês fizeram sobre o CrossFit, né? Foi no canal do YouTube, não foi? Foi esse ano. Foi esse ano. Eu não sei se está publicado no nosso canal do YouTube, mas também a gente fez um evento esse começo desse ano sobre o CrossFit. É um modelo bem interessante de gestão de propaganda, marketing, bem interessante. E até mesmo uma parte que eu acho interessante é a gestão de esportes na Red Bull. É um modelo assim bem interessante na parte de administração, de você saber fisgar o seu cliente, manter ele entretido naquele momento que está ali com você, né? Isso eu nunca cheguei a ver, mas parece ser legal. A Red Bull é uma marca gigante. Deve ser bem legal. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer para o Giovanni? Eu tenho uma pergunta aí. Fala aí, não. Giovanni, se você fosse o presidente da Motos hoje, o que seria a sua principal ideia para essa pandemia aí? Rapaz, eu tava com medo dessa pergunta, hein? Na hora que vocês fizeram pro Gui, vocês deixaram ele. Nossa, cara. Que pergunta. Cara, pergunta muito difícil. Muito difícil. Acho que a primeira coisa é interação social, cara. Instagram, redes sociais. Bolar algum evento, uma corrida online, onde a pessoa ela tem aquela, não sei se vocês sabem, aquela corrida da Marvel, já ouviram falar ou não? Não. Nunca. É uma corrida que acontece no Brasil inteiro, mas é um dia específico que a pessoa conecta o aparelho e ela faz o tempo dela e solta. Daí você tem o tempo no Brasil. Eu acho que daria, não sei, pensando numa ideia assim, tempo de pandemia, um evento tipo uma corrida onde a pessoa ela conecta, ela faz isso, não sei. Interessante. Um FIFA online, em vez de fazer no CEF, faz cada um no seu console, mas daí tem o problema que nem todo mundo tem um PlayStation, tem um Xbox. E eventos, o que estava acontecendo muito, né? Lives no Instagram.
Era o que era a moda. Todo mundo fazendo live. Eu assisti live do Bernardinho, do Giba. A gente fez uma live sobre treinar, sobre fisiologia. Mas é uma pergunta muito, é um momento muito difícil, assim, muito difícil. Principalmente para nossa área, cara. Aqui, acho que todo mundo em Londrina, todas as cidades do Brasil, as academias, quem era de educação física teve um prejuízo muito grande. Uhum. E você, Renan, já que você perguntou para o Giovanni, o que você faria se fosse o presidente hoje? Bom, eu acho que o que o Giovanni falou de interação social é o que eu prezaria também. Na pandemia, acho que todo mundo passa por fases muito difíceis, sentem muito sozinho, muita gente acaba tendo percas também. E eu acho que talvez incentivar essa interação social fosse algo interessante, não só, por exemplo, igual o Giovanni falou, criando um evento em que as pessoas participem, que as pessoas se comuniquem, se divirtam juntos, mas também a própria interação dentro da Motos, porque a rotatividade de membros na Motos já era algo grande devido ao nosso curso e tudo mais, e em períodos de pandemia acho que fica ainda mais complicado. Então, tentar aproximar as pessoas, acho que seria uma boa. Trabalhar bastante em rede social e site, igual vocês estão fazendo. Tô achando um trabalho excelente nessa parte. Fazer lives e tudo mais, eventos. Uma ideia que eu tive, por exemplo, no caso da colônia de férias, né, para suprir essa falta dela. Acredito que deve ter muitos pais, agora talvez não tanto, que já deu uma melhorada, mas no começo da pandemia, provavelmente, que tiveram problemas que, tipo, o filho tá o tempo todo em casa, não tem o que fazer, as coisas ficam complicadas e tudo mais. Eu acho que talvez um guia de brincadeiras, de atividades que o pai possa fazer com o filho, talvez um e-book para se vender para os pais da colônia de férias fosse algo interessante, de coisas que eles podem fazer com os filhos em casa, para estimular a atividade física e, e se divertir e tudo mais, para suprir essa necessidade que eles têm por atenção e tudo mais. Então, talvez seria uma ideia interessante. Eu acho que poderia sim investir no esportes. Eu acho, inclusive, na verdade, essa para mim é uma das áreas mais fascinantes, que eu acho que a educação física ainda não tem tanta entrada, mas que talvez no futuro próximo tenha. Então, talvez torneios de FIFA ou de qualquer outras modalidades de esportes seja interessante. Mas, no geral, acho que isso. Acho que interação social. E aí tem que vir a parte da criatividade em relação a projetos, né? Mas a ideia que o Giovanni deu eu achei bem interessante, de fazer uma corrida, todo mundo cadastrando ali seu tempo, seu percurso, um tentando bater o outro, de repente solta uma premiação. Pode ser que seja algo interessante também. Show de bola. Também uma questão que eu tinha pensado é uma plataforma online de cursos. Cada professor, igual você disse do e-book, um professor disponibiliza, cria um material e a gente cobra uma certa taxa para ele estar mantendo aquele material ali e uma certa taxa na cada venda do curso. Acho interessante também. Acho que isso é uma ótima ideia, né, no meu ponto de vista, porque tem muitos professores no CEF que teria essa capacidade para fazer um curso. Tem professores que já até têm cursos expostos, que talvez ele poderia criar uma versão mais simplificada, fazer cursos mais simples e mais específicos para vocês estarem vendendo e tudo mais. Eu acho que é interessante. Uma questão também que eu tinha até comentado com o professor, que até para a gente chamar a atenção, né, trazer os professores mais para a gente, para o nosso lado, conquistar mais novos alunos também para motos, é de pegar e fazer a divulgação dos projetos que os professores ainda estão mantendo no CEF, né? Por exemplo, o projeto da Márcia, o projeto que o Wilton tinha. Uhum. Eu acho interessante. Essa parte de trazer os professores para o lado da motos, acho que foi algo que a gente sempre tentou fazer, mas não sabia muito como. E agora, em épocas de pandemia, todo mundo acho que precisando de ajuda de alguma forma, e talvez fosse uma ideia legal, tanto a ideia dos cursos como da divulgação fosse algo legal para trazer os professores para o lado da motos.
Porque, assim, eu acho que muito professor sabe da existência da motos, mas não tem uma proximidade, sabe? Então, fica por aquilo mesmo. E eu acho que a partir do momento que professores começam a ter uma proximidade com a motos, ele vai acabar agregando para a empresa de alguma forma, ou ajudando a empresa quando precisar. Show de bola, Renan. Acho que se a gente vai alongar um pouco o tempo. Pode falar, professor. Eu queria só fazer uma última pergunta para os dois presidentes. Aonde vocês se veem daqui 10 anos? O que vocês têm em mente profissionalmente? Acho que essa pergunta é ainda mais difícil que a outra. Bom, eu não tenho uma visão muito clara disso ainda. A única coisa que eu sei é que daqui a 10 anos eu quero estar bem estruturado com o meu próprio negócio, ter uma família, esposa, filho, tudo mais, casa própria. Então, acho que é meu sonho, sim, chegar nessa faixa dos 30 anos já bem estruturado. E não sei ainda em que área exatamente. Dentro da educação física eu tenho muitas áreas que eu tenho interesse, mais específico para a parte do esporte. Mas também não é também não são minhas únicas áreas de interesse. São realmente muitos interesses, inclusive foi difícil a escolha do curso. E eu ainda não sei exatamente com o que eu vou estar trabalhando daqui a 10 anos, mas o que eu sei é que eu quero estar empreendendo e ter meu próprio negócio. Bom, vamos lá. Se fizesse essa pergunta para mim há 2, 3 anos atrás, eu estaria com um pouco bem embaçado essa imagem, mas hoje ela já está um pouquinho mais clara. Se isso vai acontecer, tudo depende do tempo, do planejamento, mas daqui 10 anos eu pretendo ter a minha família. Não acredito que é um tempo que vai dar certo essa ideia. E hoje eu já estou encaminhando já estou tendo um conhecimento, para ter o meu negócio, voltar a ter o meu negócio, mas sozinho. Então, hoje essa pergunta ela já está um pouquinho mais clara. Acho que essa pergunta ela vai ficando mais fácil com o tempo, quando você vai amadurecendo, você vai se conhecendo, você vai aprendendo muita coisa, você vai tomando tombo, vai se levantando. Então, parece que quando eu tinha 22, 23 anos, essa pergunta era muito difícil. Hoje, com 20, quase 20, 27, quase 28, ela já está um pouquinho mais clara. Assim, não que eu tô velho, mas ela vai ficando mais fácil. Semi-novo, né, Giovanni? Só a carinha que tá acabada. Pessoal, para a gente não se alongar tanto, eu primeiramente gostaria de agradecer mais uma vez. Peraí, deixa eu só um minutinho aqui. O meu cachorro aqui, vou pôr ele para fora, peraí. Tudo bem. Não tá velho então, Tanga? Não, tô ficando. O Renan conheceu, né, a Lola, né? Conheci. Tá ali. Pequenininha. Trabalho. Barulhento. Para a gente não se alongar tanto, vou agradecer mais uma vez a presença de vocês. Foi muito bom ter esse bate-papo aqui com vocês, trocar ideias, ampliar os horizontes, né? E rever, né, os velhos amigos que a Motos nos proporcionou nesse tempo aí de empresa júnior. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Eu que agradeço, eu peço desculpa aí por ter pouco tempo para conversar com vocês. Por mim, a gente ficava a tarde inteira batendo papo. Valeu muito a pena. E só para a última frase, assim, vivam intensamente aquilo que vocês estão fazendo. Acho que é o que mais vale a pena no final. O aprendizado vai ser muito. Acho que o Renan tem a falar, o Gui tem a falar. A gente aprende muito, a gente sofre bastante, mas no final vale a pena. E as amizades que ficam, sempre bom. Até hoje eu lembro da nossa pizza, o Renan, o professor, o Fi. Foi bem legal aquele dia, rever todo mundo. Sim. Agradeço pelo convite também. Acho que essa mensagem que o Tanga passou é exatamente o que
que eu tinha em mente também. Vivam intensamente. Como eu disse, se doem pela empresa que vale a pena, se doem pelo momento que vocês estão com a Motos. Façam amizades e levem esses contatos feitos pela Motos para frente. Acho que cada confraternização que teve da Motos e tudo mais, eu conhecia cada vez mais as pessoas, não só do ambiente do trabalho, mas fora também. Então, não só em confraternizações, mas sei que agora no período de pandemia é meio complicado, mas tentem conhecer cada um que está do seu lado, não só como um colega de trabalho, mas como uma pessoa, como um amigo. Eu acho que é algo muito bom e que acaba influenciando até o ambiente de trabalho, consequentemente, deixa as coisas mais fáceis. Você conhecendo os outros, você consegue trabalhar de maneira muito mais fácil. E após a pandemia, façam confraternizações, me chamem, que eu estarei lá. Fazer um churrascão, né? É isso, muito obrigado a todos. Professor Vitor, obrigado por toda a experiência que proporcionou aí na Motos. Tanga também, pela gestão maravilhosa de antes, pelos ensinamentos. É isso aí, galera. Professor, o senhor tem alguma consideração, alguma fala a fazer? Só agradecer a presença do Giovanni, a presença do Renan. Obrigado mais uma vez, gente, por terem disposto o tempo de vocês. E foi um privilégio trabalhar com o Giovanni no início, na fundação da Motos, depois também com o Renan. Acho que cada um com uma característica bem marcante, né? O Giovanni falou muito, ainda brincava. Uma das principais características dele é o coração. Ele sempre faz tudo com muita paixão, muita intensidade. E o Renan, acho que é um dos caras mais proativos também que já trabalhou comigo. Então, ele sempre muito disposto, via muitas coisas, criava, trouxe muito projeto, e isso é tudo muito legal, tá? Então, eu espero que vocês tenham também sucesso, êxito na carreira de vocês. A carreira de vocês ainda está em construção, vocês ainda são muito jovens, então aproveitem toda essa bagagem, toda essa experiência, e eu tenho certeza que no momento futuro, também não muito distante, a gente vai poder estar chamando vocês lá para aquelas rodas de conversa, que nem a gente fez com o Semestre, lembram? A gente trouxe aquele pessoal já mais experiente, e a gente vai poder também em outro momento trazer vocês para algo maior, né? Quem sabe uma CENEF gigantesca, quem sabe algum outro evento ali de comemoração do CEF, mas para esse momento a gente fica muito feliz em poder estar recebendo novamente duas pessoas que marcaram a nossa empresa, tá? Que Deus abençoe vocês, sucesso, e estamos à disposição para aquilo que vocês precisarem. Valeu, professor. Um abraço, pessoal. Fiquem bem. Até uma próxima. Abração para todos. Muito obrigado, professor. Obrigado, Ana. Obrigado a todos pelo convite, pelo tempo de vocês. Até mais. Até mais. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.